favor. Gravação iniciada, presidente. Bem, boa tarde. Vamos então agora, continuando aqui na nossa reunião de julho de 2020, vamos iniciar a nossa pauta da tarde do dia 27 de julho de 2020. Então, o primeiro processo dessa pauta é o processo número 30, de relatoria do conselheiro Mário. Podemos, então, começar? O interessado, Acre, Governo do Estado, e o recurso da Fazenda Nacional. Só um minutinho, presidente, estou abrindo. Ok, aqui, presidente, é um processo que trata de retroatividade benigna. Tá? Eu vou passar a leitura do voto, acho que ele tem alguma peculiaridadezinha que vai dar, eu estou encaminhando pelo provimento parcial. Então, vou diretamente ao voto. O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade, portanto, dele conheço. Do mesmo modo, por ser intempestivo, conheço as razões da contribuinte. Quanto ao mérito, a solução do litígio passa pelo exame da linha C aí do inciso 2 do artigo 106. Cabe registrar que, na aferição com vista à aplicação da retroatividade benigna, não basta verificar a denominação, atribuída a penalidade e tal. Então, essa é a parte do voto que já encaminha para a aplicação da súmula CARF 119, e eu pediria a licença aos colegas para ir para o finalzinho do voto, já depois da remissão que eu faço ao inciso 1 do artigo 44 no caso da Lei 9.430, para dizer o seguinte: se ressaltar que o lançamento se reporta a período em que, no caso de órgãos públicos, aí incluídos entes federativos, a obrigação de informar fatos geradores de contribuições previdenciárias em GFIP era do seu dirigente. Significa dizer que, contra o Estado do Acre, não houve autuação por descumprimento da referida obrigação acessória em conjunto com o lançamento de obrigações principais. Desse modo, não se verifica possível atender o pleito da Fazenda Nacional de forma integral, eis que não há de se falar em comparação entre a multa por descumprimento de obrigação principal e acessória, como requerido no recurso especial, ou seja, para a aplicação da retroatividade benigna, deve-se considerar tão somente a penalidade decorrente do descumprimento das obrigações previdenciárias principais previstas na norma vigente à época dos fatos geradores, comparando-as com aquelas previstas na legislação superveniente. Ante o exposto, conheço do recurso especial interposto pela Fazenda Nacional e, no mérito, dou-lhe parcial provimento para que a retroatividade benigna seja aplicada, por ocasião da execução do julgado, mediante a comparação entre a multa do inciso 2 do artigo 35 da Lei 8.212, na redação vigente à época dos fatos geradores, e aquela prevista no artigo 35A da mesma lei, inserido pela medida provisória 449, convertida na Lei 11.941. Então é isso, a Fazenda pede a aplicação da cesta de multas, né, da retroatividade benigna de conformidade com a súmula 119, mas não existia, e salvo engano até hoje, não existe o lançamento da multa por descumprimento de obrigação acessória diretamente na pessoa do município. Então, aí não tem como fazer a comparação de GFIP com o principal na sistemática anterior, com GFIP e principal na sistemática atual. Então, o meu encaminhamento é para aplicar, fazer a comparação entre aquilo que tinha no artigo 35 e o que a gente tem agora no 35A. É esse o meu encaminhamento, presidente. Certo. Conselheira Ana Paula. Eu acompanho o relator. Conselheiro Pedro Paulo. Acompanho o relator, presidente. Conselheira Ana Cecília. Acompanho. Conselheiro Maurício. Acompanho, presidente. Conselheiro João Vitor. Acompanho. Conselheira Rita. Acompanho. Eu também acompanho. Então, por unanimidade de votos, conhecer o recurso e, no mérito, e tinha o paradigma, deu certo? Porque eu tinha... Deixa eu dar uma olhada. Não, o paradigma, eu acho, se eu bem me lembro,
não fazia remissão porque tem alguns paradigmas de retroatividade benigna que fazem, né? Então, um deles não fazia remissão à necessidade de comparar a GFIP, mandava aplicar o 35%, limitando a 75%, uma coisa mais ou menos assim. Embora tivesse lançamento das duas obrigações em todos os dois paradigmas. Dar reprovimento parcial para ter a retroatividade, eu não vou dar assim, benigna, seja aplicada mediante... Deixa eu ver aqui. Comparação, né? Uhum. Entre as multas... Do inciso 32, né, na sistemática, do inciso 2 do 35, com o 35A. Como é que é? Artigo 35. E do inciso 2 do artigo 35 da Lei 8.212 de 91, na redação vigente à época dos fatos geradores, né, na redação antiga, e aquela prevista no 35A da mesma lei, inserida pela medida provisória 449. Então, das multas do artigo 35, inciso 2 da lei número 8.212, vou colocar assim, né, Ai, agora me deu um branco, é 2001? Não, 91. 1991. Agora já passou tantos séculos, já estamos... Entre as multas do artigo 35, 2 da Lei 8.212 de 91 e a do artigo 35A. 32A. Não, 35A, perdão. 35A, né? Da mesma lei, mas com a redação, né? Da MP 449. Da MP número 449, aí essa sim, 2008, não é isso? Isso. Ok. Agora passamos para o número 31 da pauta, continua a relatoria do conselheiro Mário, e o interessado, é um recurso da Fazenda também, interessado CNP, Centro de Nefrologia de Piracicaba Limitada. Nesse caso, presidente, eu estou encaminhando pelo não conhecimento do recurso, é também retroatividade benigna, então, para facilitar o entendimento, eu vou à leitura do voto. O recurso é tempestivo, restando perquerir se atende aos demais pressupostos necessários à sua admissibilidade. Aí eu cito o artigo 67, parágrafo 6º, né, na redação ainda do regimento antigo, aprovado pela portaria 256, e digo o seguinte: de conformidade com os dispositivos regimentais, o recurso especial é cabível nos casos em que, perante situações práticas similares, são adotadas soluções diversas em face do mesmo arcabouço jurídico normativo. Afigura-se necessário reiterar que os fatos geradores incluídos no presente lançamento foram regularmente declarados em GFIP, conforme se pode extrair do seguinte trecho do relatório fiscal, que se reproduz a seguir. E aí o relatório, só a parte grifada, eu vou ler só a parte grifada, tendo em vista que os fatos geradores do presente lançamento foram declarados em GFIP. Então, não se tem dúvida quanto à declaração desses fatos. Nesse caso, o lançamento do crédito previdenciário foi efetuado tão somente para fins de controle administrativo, tendo em vista que ao órgão responsável pela administração do tributo era facultada a cobrança do referido crédito acrescido de juros e multa de mora, tendo em vista que esse já havia sido confessado pela contribuinte. Desse modo, nas situações retratadas de modo diverso, nas situações retratadas nos acordos apresentados como paradigmas, tem-se lançamentos de salário indireto, no caso, participação nos lucros e resultados, ou resultados e premiação de incentivo, consoante se pode observar das partes do relatório desses julgados, cuja transcrição se mostra-se imperiosa. E eu transcrevo uma partezinha do relatório do Acórdão 2301000283 e do 2401000120, que demonstra que ali a gente tem lançamento de salário indireto. E volto às minhas considerações. Nesses casos, por considerar que tais verbas não integram a base de incidência das contribuições previdenciárias, não há, por parte das empresas, sua declaração em GFIP. Por outro lado, para que a Fazenda Nacional possa exigir os valores
que considere devidos, deverá obrigatoriamente formalizar o lançamento do crédito tributário, deverá ser formalizado o lançamento do crédito tributário. Com efeito, com base nessas considerações, é possível concluir pela inexistência de dissídio interpretativo, uma vez que as diferentes soluções a que chegaram os acordos recorrido e paradigma não decorreram de divergência jurisprudencial, mas sim do conjunto fático específico de cada processo. Ademais, em virtude da dessemelhança entre as situações retratadas nos acordos cotejados, não se verifica possível concluir que os colegiados paradigmáticos, diante da hipótese evidenciada no julgado desafiado, chegariam à conclusão diversa daquela proferida pela turma COR. Além disso, a portaria conjunta PGFN/FB número 14, cuja aplicação tem sido observada de forma unânime por essa Câmara Superior de Recursos Fiscais, deixa ainda mais clara a inexistência de divergência ao estabelecer, em seus artigos 3º e 5º, tratamento distinto para os casos em que a multa de ofício é aplicada em conjunto com a multa por descumprimento de obrigação acessória pela falta de declaração em GFIP e aqueles em que os créditos são lançados. Os créditos lançados foram regularmente incluídos na declaração. Aí eu tenho aqui o artigo 3º, que manda fazer a comparação, e eu tenho o artigo 5º da portaria 14, que manda aplicar o artigo 35 da Lei 8.212 de 91, né, com a redação atual. Nessas circunstâncias, em virtude da ausência de similitude fática, não se verificou caracterizada a divergência, motivo pelo qual eu estou encaminhando por não conhecer do recurso especial da Fazenda Nacional. Então, a situação aí é o seguinte: nós temos aquele lançamento que era só da contribuição, mas a contribuição que já havia sido declarada em GFIP, e os paradigmas de modo contrário, de modo diverso, eles são paradigmas em que foram lançados salários indiretos e, conjuntamente, foi também lançada a multa por descumprimento da obrigação de declarar os fatos geradores em GFIP. É isso, presidente. Exatamente o que ele fez da pauta meu, relatei hoje de manhã. Foi, muito, exatamente igual do Maurício. Talvez a gente tenha feito uma redação um pouco diferente, mas no mesmo, aliás, você conheceu, né? Não sei. Não conheci. Não conheceu. Conselheira Ana Paula. Eu vou acompanhar o Mário. Conselheiro Pedro Paulo. Acompanho, presidente. Conselheira Ana Cecília. Acompanho. Conselheiro João Vitor. Desculpe, conselheiro Maurício. Acompanho, presidente. Agora eu estou confundindo que era o papel dele, mas acompanho. Desculpe. Conselheiro João Vitor, agora sim. Acompanho. Conselheira Rita. Com o relator. Eu também acompanho o relator. Então, por unanimidade de voz, número 31 da pauta, não conhecer do recurso. Agora, então, vamos para o número 32 da pauta. Relatoria do conselheiro Pedro Paulo, recurso da Fazenda Nacional, interessado Companhia Energética do Rio Grande do Norte, COSERN. Presidente, deixa eu ver aqui. Número 32 da pauta. Esse aqui é um caso de retroatividade benigna, um caso clássico, sem nenhuma situação específica. Que houve lançamento de obrigação acessória e de obrigação principal, né? O acordo recorrido aplicou a multa do 32A, não é? Alterou, né, para aplicar o 32A, né, e a Fazenda Nacional pede a aplicação da portaria. Né? Então, eu estou conhecendo e dando provimento. Conselheiro Mário. E eu acompanho o conselheiro Pedro Paulo, presidente. Conselheira Ana Paula. Acompanho também. Conselheira Ana Cecília. Com o relator. Conselheiro Maurício. Acompanho, presidente. Conselheiro João Vitor. Eu só queria entender qual o ponto da portaria aí, ou se nós estamos aplicando a súmula. Eu não estou com o voto aberto aqui. É a súmula. Esse 32A,
A súmula trata do 32A ou trata do 35A? Não, 35, eu estou dizendo, o acordo recorrido é que aplicou 32A. Mas assim, eu estou com essa dúvida até porque tem um processo parecido. O auto de infração lá por descumprimento de obrigação acessória foi o CFL 78 e não 68. Aí eu até fiquei na dúvida se quando é CFL 78 e não 68, se a gente aplica a súmula CARF. Porque aí é a apresentação da GFIP com incorreções ou omissões, e não apresentar a GFIP com omissão de fatos geradores, entendeu? Aí eu fiquei com essa dúvida, porque essa súmula 119, ela fala em falta de declaração em GFIP, né? Então, esse detalhe aqui a gente pode olhar. Também, né? Eu acho que também tem que ver o conhecimento nesses casos, né? Porque está se trazendo para fazer paradigma com obrigações acessórias que não são o AI68, outra coisa, às vezes, completamente diferente, né? Então, eu tenho muito com isso. Mas eu lembro da Elaine explicando, aí o Mário vai poder corrigir se estiver errado. O 78 é quando ele já era lançado, porque assim, a fiscalização já aplicou a portaria no lançamento. É sob a égide da lei nova já. E aí o 78 é a parte do lançamento que a redação nova já era mais favorável ao contribuinte. Aí tem casos que você tem o 68 e o 78. É o caso que eu tenho, inclusive. Eu estava examinando ele agora, porque ele tá na parte da tarde. Eu fiquei com essa dúvida sobre a aplicação da súmula, entendeu? Eu acho que é caso de nem conhecer, João, mas aí a gente olha na hora para ver se... Aí o do Pedro Paulo não é igual? Não, aqui não tem essa coisa. Se tem, passou batido aqui. Não, do Pedro Paulo é clássico. Não, mas o Pedro Paulo é 68, não é? 68. É o meu. Estou falando que quando é outro, deixar não sei o quê. É um dispositivo, é uma conduta. E aí você vai e traz um paradigma de outra, até para você saber e concluir se é ou não correlato, isso já é um julgamento, né? Porque você tem tudo que é tese aí, consunção, um monte de tese. Então, eu acho que tem que ser um paradigma da mesma coisa, né? Eu entendo assim. Eu tenho adotado esse entendimento, inclusive, das admissibilidades, né? Para poder subir isso. Obrigado pelo esclarecimento, eu vou acompanhar. Acompanha. Conselheira Rita? Com o relator. Eu acompanho também o relator. Então, por unanimidade de votos, conhecer o recurso, e no mérito... Dar provimento, né, da Fazenda. Dar-lhe provimento. Esse era um caso clássico, né? Dar-lhe provimento. Tá. Agora, então, vamos para o número 33 da pauta, de relatoria do conselheiro Maurício, e um recurso também da Fazenda Nacional, interessado, Hugo Flávio Lobato Marinho. É um recurso da Fazenda, né? É um AI68 aqui, CFL 68. A matéria que subiu foi cesta de multas. E aqui teve um embargo posto pela delegacia de origem, né? Responsável pela execução do acordo. E aí foi feita aqui foi feita uma alteração mínima aqui, mas foi feita no acordo embargado. E aí, os processos que se referem aqui a essa multa, né? Este destacar de plano, a localização e resultados delicados abaixo, citados pelo autuado como relacionados à multa em questão. Eu relaciono aqui os delicados, e foram julgados já, tem recurso voluntário aqui, mantido, né? Negar provimento ao recurso. E aqui o autor aduziu, o autor aduziu suas contrarrazões, que o recurso está fazendo não deveria ser conhecido na medida em que intentar a ação anulatória de débito relativamente aos 3 delicados citados acima, que tratariam das obrigações principais e que não estaria demonstrada a divergência jurisprudencial. Então, tem um questionamento aqui sobre o conhecimento, né? Quanto ao primeiro ponto, é de destacar que a multa aqui tratada não foi arrolada no item 2, que é item 2 aqui da petição dele, né? Da inicial acostada às folhas 201, que é dos débitos tributários impugnados e dos fins da demanda. Com isso, penso que não se pode dizer que a ação em tela tem o mesmo objeto desse procedimento administrativo, com vista que fosse aplicado no enunciado de súmula CARF número 1. Por mais que possa haver certa conexão entre aqueles e esse feito, o fato é que o presente julgamento deverá ser levado a termo,
devendo, todavia, a unidade preparadora dar o tratamento adequado à multa no âmbito do acompanhamento do crédito tributário sob juros. No que toca ao segundo ponto, é de destacar que o despacho de admissibilidade não concluiu pela divergência demonstrada. Bem concluiu pela divergência jurisprudencial demonstrada. Enquanto no acordo recorrido firmou-se o entendimento que, para aferir retroatividade benigna, a multa aplicada deveria ser comparada com aquele disposto no artigo 32, inciso 1 da Lei 8.212, 32A, né? O paradigmático 9202 assentou que, naquele caso, em que a aplicação de multa prevista no revogado artigo 32, parágrafo 5º, que se refere à apresentação de declaração inexata e também de sanção pecuniária pelo não pagamento do tributo, estabelecida no igualmente revogado artigo 32.2, o cotejo das duas multas em conjunto deveria ser feito em relação à penalidade pecuniária do 44.1 da 1930. Assim, não assiste razão ao autuado. Da mesma sorte, não vejo que seu pedido alternativo no âmbito judicial, no sentido de que, uma vez mantida a autuação naqueles 3 delicados, fossem abatidos do débito total os valores correspondentes à multa e juros, pudesse caracterizar a competência de instância, já que não estaria discutindo a procedência ou não da multa em tela. Voltando à temática da retroatividade benigna, a turma acorda o parcial provimento ao recurso voluntário para determinar o recálculo do valor da multa, se mais benéfica ao contribuinte, de acordo com o disciplinado no artigo 32A, 1 da 8.212. Então, ele comparou essa multa de obrigação acessória com a 32A nova agora, né, da 8.212, o acordo recorrido. Por sua vez, a recorrente sustenta que deve ser adotado o entendimento de que deve ser verificada as normas, a multa mais benéfica, a partir da somatória das duas multas, né? E aí eu estou aplicando a súmula 119. Estou determinando aqui o cotejo entre as duas multas, né? Com 65%. Então, estou conhecendo o recurso do provimento, presidente. Conselheiro Mário. Acompanho o relator. Conselheira Ana Paula. Acompanho também. Conselheiro Pedro Paulo. Acompanho. Conselheira Ana Cecília. Acompanho. Conselheiro João Vitor. Acompanho. Conselheira Rita. Relator. Eu também acompanho o relator. Por unanimidade de votos, conhecer o recurso e o mérito, dar-lhe provimento. Sim. Agora, então, vamos ter uma sustentação oral. Número 34 da pauta, o processo o interessado, Humana Seguros Pessoais Limitada, Fazenda Nacional é o recorrente. Então, eu vou colocar aqui a sustentação oral, certo? Deixa eu colocar aqui. Eu vou, então, dizer aqui só um minutinho. Deixa eu ver se eu colei certo, copiei certinho. Tá, agora sim. O número 34 da pauta, a sustentação oral vai ser, quem vai ocupar a tribuna virtual aqui é a doutora Joyce Sete Parkins, do Parkins e Sete Advogados, certo? Então, deixa eu colocar lá, vamos ver se eu lembro. Senhores julgadores, senhor conselheiro presidente, senhora conselheira relatora, Ana Cecília Lustosa da Cruz, falo pela contrarrazoante Humana Seguros Pessoais nos autos do processo 19.515.005812/2008-35, item 122 da pauta das 14 horas do dia 23 de junho de 2020. Peço a sua atenção para destacar os fundamentos de fato e de direito que fundamentam o pedido da hora recorrente e que dão suporte ao acórdão proferido pelo CARF, terceira turma especial da 4ª Câmara, segunda sessão de julgamento, e também para evidenciar a impossibilidade de conhecimento e de provimento do recurso especial interposto pela Procuradoria da Fazenda Nacional.
De início, faço uma breve síntese dos fatos. Trata-se de uma autuação relativa ao período de apuração compreendido entre janeiro e dezembro de 2004, por ter a contribuinte supostamente apresentado os GFIPs com dados inexatos, incompletos ou omissos. Posteriormente, embora antes do início da ação fiscal que culminou no lançamento, a contribuinte apresentou o GFIP complementar com dados que, por erro de fato, não haviam constado na GFIP anteriormente entregue. Não obstante, foi formalizado o lançamento e apontados 3 itens como fundamentos deste. O primeiro, valores concedidos a título de alimentação sem adesão ao PAT e não declarados em GFIP. O segundo, valores pagos aos corretores de seguro comissionados não declarados em GFIP. Terceiro, prolabore adicional não declarado em GFIP. Além desses 3 itens, cada um em uma debcad própria, foram feitos lançamentos relativos à multa. E este lançamento relativo à multa, por erro na entrega de obrigação acessória, é objeto do processo que está em pauta neste momento. A contribuinte apresentou a impugnação e o acórdão proferido pela 12ª turma da DRJ-SP1, em maio de 2020, manteve o lançamento. Apresentado o recurso voluntário, o acórdão proferido pela 2ª turma especial da 2ª sessão de julgamento, em novembro de 2011, deu provimento parcial ao recurso da contribuinte. O provimento parcial está consolidado em 2 determinações. Primeiro, foi mantido o lançamento sob o argumento de que a apresentação da GFIP retificadora não seria suficiente para sanar o erro e afastar a configuração da infração. E segundo, não obstante a manutenção do lançamento, determinou a aplicação do artigo 32A da Lei 8.212/91, com a redação dada pela Lei 11.941, em relação ao cálculo da multa. Diante desta determinação, a Procuradoria da Fazenda Nacional apresentou recurso especial de divergência. A contribuinte, da mesma forma, também apresentou recurso especial de divergência, buscando rever a manutenção do lançamento para excluir os créditos tributários constituídos e apresentou também contrarrazões ao recurso especial da Procuradoria. Então, estamos aqui julgando o recurso especial de divergência da Procuradoria e peço a sua atenção para demonstrar alguns fundamentos de fato e de direito que apontam para a impossibilidade de conhecimento ou provimento deste. O recurso especial interposto pela Procuradoria apresenta como fundamento o artigo 67 do Regimento Interno, por entender que haveriam decisões divergentes sobre a matéria no que diz respeito ao entendimento de que seria aplicável o artigo 32A da Lei 8.212, com a redação dada pela Lei 11.941, para fazer incidir a penalidade mais benéfica à contribuinte. O acórdão proferido pela 3ª turma especial da 4ª Câmara entendeu que a aplicação da norma punitiva mais benéfica teria fundamento no artigo 106, inciso 2, a linha C do Código Tributário Nacional, que determina em verbis: a lei aplica-se a ato ou fato pretérito, tratando-se de ato não definitivamente julgado, quando lhe comine penalidade menos severa que a prevista na lei vigente ao tempo da sua prática. A Procuradoria trouxe em seu recurso como paradigmas os acórdãos 206.01.782 e 2401.00127. Entretanto, inexiste divergência
em relação a esses acórdãos e ao acórdão proferido pela terceira turma especial, porque esses acórdãos trazidos como divergentes efetivamente estabelecem entendimento pela aplicação da penalidade mais benéfica ao contribuinte. O cerne da questão, vamos relembrar, é a aplicabilidade do artigo 106, inciso 2, a linha C, do Código Tributário Nacional, que reflete em nível legal o princípio da retroatividade da lei mais benéfica. É sediço e consolidado que a jurisprudência do CARF e da Câmara Superior de Recursos Fiscais tem demonstrado, em diversas ocasiões, a aplicabilidade retroativa da norma que comine penalidade menos gravosa. Tal entendimento foi inauguralmente sumulado através do verbete da súmula 74 do CARF, que determina a aplicação retroativa do artigo 14 da Lei 11.488, relativo à revogação da multa de ofício, no caso que determina. Ainda que se trate de uma hipótese de penalidade diversa, o entendimento que fundamenta a súmula é claro: a aplicação retroativa da norma que preveja a penalidade mais benéfica. É o mesmo arcabouço fático, é a mesma matéria de fundo que é o artigo 106, inciso 2, a linha C do Código Tributário Nacional. É preciso destacar agora as razões pelas quais é impossível conhecer ou dar provimento ao recurso especial interposto pela Procuradoria. O artigo 67 do Regimento Interno do CARF, em seu parágrafo 3º, veda a interposição, o conhecimento e o provimento de recurso especial de decisão que esteja de acordo com o entendimento firmado em súmula do CARF, ainda que esta súmula seja posterior à data da interposição do recurso. No mesmo sentido, em sentido convergente com o determinado no parágrafo 3º, está o parágrafo 12 do mesmo artigo 67, que veda a utilização de paradigma que contrarie entendimento consolidado de súmula ou de jurisprudência dominante proferida em sede de recursos repetitivos ou com repercussão geral no STF e STJ, ou de súmula do CARF ou da Câmara Superior. A matéria objeto do processo, que é hoje a aplicabilidade da norma mais benéfica, em relação às penalidades aplicadas em lançamento relativo a contribuições previdenciárias correspondentes a fatos geradores ocorridos no ano calendário 2004. Em relação ao tema, existe uma súmula específica, a súmula 119 do CARF, que trata exatamente da matéria objeto deste processo e que determina que, no caso de multas por descumprimento de obrigação principal ou acessória pela falta de declaração de GFIP, associadas e exigidas em lançamentos de ofício relativos a fatos geradores anteriores a 2008, a retroatividade benigna deve ser aferida mediante a comparação entre as penalidades aplicáveis à época dos fatos e a penalidade prevista na Lei 9.430. Diante do quanto determinado nesta súmula e a teor do parágrafo 3º do artigo 67 do Regimento Interno, forçoso reconhecer a impossibilidade de conhecimento ou de provimento do recurso especial da Procuradoria, posto que o acórdão recorrido reflete exatamente o entendimento consolidado na súmula. Em segundo lugar, é impossível conhecer ou dar provimento ao recurso especial interposto pela Procuradoria, porque contraria os artigos 1º, 8º, os parágrafos 1º, 8º e 9º do artigo 67 do Regimento Interno. Os parágrafos 1º e 8º estabelecem que a divergência deve ser demonstrada de maneira analítica,
cotejando-se os trechos do acórdão recorrido e dos acórdãos paradigmas. E o parágrafo 9º, por sua vez, estabelece que o recurso de divergência deverá ser instruído com a cópia do inteiro teor dos acórdãos indicados como paradigmas, ou com cópia da publicação. Em primeiro lugar, os acórdãos apontados como divergente efetivamente não apresentam determinação em sentido diverso daquela contida no acórdão recorrido. Em segundo lugar, o recurso de divergência da Procuradoria da Fazenda Nacional não colaciona as cópias dos acórdãos indicados como divergentes, o que contraria o parágrafo 9º do artigo 67. Apenas para destacar brevemente a inexistência da divergência nos acórdãos apontados como paradigmas pela Procuradoria, do acórdão número 206.01782, destaca-se, in verbis, que é necessário verificar se a sistemática atual é mais favorável ao contribuinte que a anterior, ou seja, pugnando pela aplicação da penalidade mais benéfica ao contribuinte. Da mesma forma, o segundo acórdão indicado como paradigma pela Procuradoria, de número 2401.00127, também determina que deverá ser feito o cotejo entre as duas normas a fim de que se verifique, no caso concreto, qual a norma que resultará em situação mais benéfica ao contribuinte, reconhecendo que é possível que o artigo da Lei 8.212 resulte em penalidade menos gravosa do que aquela originalmente prevista no lançamento. Por todos esses fundamentos, é que se requer que o recurso especial da Procuradoria não seja aceito. Caso aceito, não seja provido, porque, em primeiro lugar, contraria entendimento consolidado na jurisprudência e expresso nas súmulas números 74 e 119 do CARF, e também porque busca negar vigência e aplicabilidade aos artigos 106, inciso 2, para a linha C do Código Tributário Nacional, e também ao artigo 32A da Lei 8.212, com a redação dada pela Lei 11.941. Por todas essas razões, é que se requer seja negado o provimento ao recurso interposto pela Procuradoria e seja mantido o R-acórdão proferido pela terceira turma, porque determina a aplicação da penalidade menos gravosa para o contribuinte, em aceitação e pela aplicação do princípio da retroatividade da lei mais benéfica. Agradeço a atenção de todos e aguardo o resultado do julgamento. Pronto. Ok, gente? Ok. Ana Cecília, então, você pode fazer já o resumo de uma sustentação oral bem detalhada, né? Uhum. Aqui trata-se de recurso especial interposto pela Procuradoria da Fazenda, foi também interposto pelo contribuinte, mas não foi admitido, né? Então, aqui a gente vai analisar somente da Fazenda. A matéria que subiu para a discussão é unicamente a questão relativa à aplicabilidade da multa. O acórdão recorrido aplicou o artigo 32A, e é um recurso que o recurso da Fazenda traz as mesmas argumentações, né, comumente trazidas aqui. Ela pede a aplicação do artigo 35A, considerando que foi lançada também, juntamente com a obrigação acessória, a obrigação principal. Então, ela pede o 35A e, ao final, sustenta que na execução deve ser feita a comparação entre as multas, né, entre o somatório do 35 e 32 e o 35A. E aí eu estou conhecendo do recurso, encontra-se tempestivo, 300 demais requisitos
demais pressupostos de admissibilidade. Em sede de contrarrazões não foi arguída essa questão do conhecimento, mas foi trazida depois em memoriais, se for o caso eu posso até depois passar para o meu voto, porque em contrarrazões foi sustentada, e eu entendo que é possível conhecer do recurso o paradigma utilizado pela Fazenda Nacional, aplica o 35 e o acordo recorrido aplica o 32, o 35A, o da Fazenda, o recorrido 32A, então há uma divergência, identifico que o paradigma se presta a comprovar. Então, eu estou aqui conhecendo do recurso e estou dando provimento parcial para aplicar a súmula CAF 119, considerando simplesmente o parcial, simplesmente porque a Procuradoria tinha pedido o recálculo com base no 35A e eu estou aplicando o teor da súmula. Ela tinha aplicado a multa com multa e você está aplicando o somatório da multa com 75, não é isso? Não, a Fazenda pediu a aplicação do 35A. E eu estou falando que a multa que deve ser aplicada à súmula, que é o que faz aquela soma entre as finalidades e comparação. Ela não pede a comparação, ela já pede o 35. Não, ela pediu a aplicação do 35A, mas ela fala que seja observada na execução a comparação das multas, mas o pedido dela é 35A. Só que ela faz a ponderação, ela coloca um parágrafo assim, deixa eu ver se eu encontro aqui que eu cito. De acordo com a nova sistemática, o dispositivo legal a ser aplicado é o 35A da Lei 8.212. Aí, no outro argumento, ela coloca: a NFLD e o auto de infração de obrigação acessória devem ser mantidos, com a ressalva de que, no momento da execução do julgado, a autoridade fiscal deverá apreciar a norma mais benéfica, se as duas anteriores ou o artigo 35A. Aí, nesse caso aqui, eu inicialmente até fiquei em dúvida se seria provimento total ou parcial, porque, assim, o pedido é 35, aí seria parcial, mas ela pede para observar a comparação das multas, que seria a súmula aqui também, né? O que seria o teu da súmula. Aí, até, se acharem melhor, eu posso botar como provimento e tirar esse parcial. No final, lá no fim, quando ela fala do pedido, ela fala do observar? Ela fala assim, com a ressalva de quando da execução do julgado observar então é a sexta mesmo. Então, é o provimento integral nesse caso, né? Sim. Aí você vai dizendo seu voto, né? E aí a contribuinte até, pelo que eu me lembro da sustentação oral, falou alguma coisa sobre não ter juntado inteiro o teor, mas tudo isso é ultrapassado pela... Não sei nem se foi ou não. Mas foi juntado, os dois paradigmas estão no processo. Então, ok. Você está conhecendo e no mérito dando provimento. Dando provimento, Conselheiro Mário. Eu acompanho a relatora. Conselheira Ana Paula. Eu acompanho também. Conselheiro Pedro Paulo. Acompanho, presidente. Conselheiro Maurício. Acompanho. Conselheiro João Vitor. Eu acompanho. Conselheira Rita. Com a relatora. Eu também acompanho. Então, por unanimidade de votos, conhecer o recurso e no mérito, vou colocar dar-lhe provimento, Ana Cecília, porque no final ela fala isso, né? Então, eu acho que pode ser. Em todos os meus votos eu vou retificar que os próximos vão ser parecidos, então tem essa situação que eu fiquei como tinha um pedido específico do 35A, aí eu tinha colocado parcial. Aí depois, ao final, ela pede, eu coloco a ressalva, aí eu fiquei realmente com essa dúvida do integral ou parcial, que não faz tanta diferença, mas acho que nesse caso aqui é um integral mesmo. É porque às vezes ela coloca assim, acontece que a lei tal não trouxe só o tal artigo, trouxe também o 35A. Aí você pensa que ela está falando que é o 35A, mas depois aí ela diz a somatória, para se verificar o somatório. Bem, agora então vamos para o número 35 da pauta, recurso constitucional da Fazenda Nacional, interessado no Instituto Brasil Estados Unidos no Ceará, a relatoria do conselheiro Maurício Righetti. Bom, esse aqui é lançamento de multa junto com o principal, né? Aquela multa do artigo 35.2, né? E a autuação foi para cobrar a contribuição na condição solidária, né? Do tomador de serviço.
Então, não identifiquei aqui lançamento por descumprimento de obrigação acessória, até por conta da natureza do lançamento. Então, só houve o lançamento dessa multa aqui, né? E aí, o acordo recorrido comparou essa multa com o artigo 35, que é aquela de 20%, né? Limitada a 20%, 0,33 ao dia, limitada a 20%, com redação nova, né? E a Procuradoria pede para comparar com a 35A, que é a multa do lançamento de ofício. E aí eu estou aplicando a súmula também, inclusive tem voto aqui já em situação análoga que nossa já, acordo de 2000, eu não coloquei a data não, mas um acordo da Câmara Superior já, eu copiei aqui um trecho do voto, determinando a comparação dessa multa lavrada com a do 35A, com a multa do 35A com a incluída a partir da redação nova, né, da MP 448. Então, eu estou conhecendo o recurso do provimento, presidente. Okay. Conselheiro Mário. Eu acompanho o relator. Conselheira Ana Paula. Eu acompanho também. Conselheiro Pedro Paulo. Acompanho. Conselheira Ana Cecília. Acompanho. Conselheiro João Vitor. Acompanho. Conselheira Rita. Relator. Eu também acompanho. Por unanimidade de votos, conhecer e, no mérito, dar-lhe provimento. Continuamos ainda com a relatoria do conselheiro Maurício, o número 36 da pauta, recurso da Fazenda Nacional, interessado, Instituto de Educação e Cultura, Unimonte S.A. Esse aqui é um CFL 68, deixar de incluir fatos de FIP, né? E aí os processos aqui, com relatos, eu relacionei aqui embaixo, eu faço um apanhado deles aqui, já no voto, já, presidente, já. É de destacar de plano que dentro dos delicados estados do atuante, as folhas 105, como integrante da ação fiscal, pude localizar os abaixo detalhados relativos à obrigação principal, né? E o processo tal aqui, esse processo aqui, o 10.845, 2120, 2008-29, o debicade tal aqui, cota de empresa segurada, esse processo já foi movimentado por CAF, não é notícia de julgamento especial, não é notícia de julgamento de eventual recurso especial do contribuinte. O processo 10.845, 2001, 2136, esse processo foi movimentado do CAF, foi movimentado ao CAF, hoje enquanto na unidade da RFB. É um processo de cooperado, contribuição paga cooperado, né? Processo 10.845, 2138, debicade tal. Esse processo foi movimentado ao protocolo da PFE de Santos. E aí, veja-se que a multa em tela tomou, comparando, passou por apuração, os valores lançados de cota empresa, SAT, individual cooperativa, consoante extraído para a linha 101.2, relacionados ao crédito que, ao que indica, já se encontra definitivo na esfera administrativa. Com isso, voltando à temática da benigna, a turma acorda o provimento parcial ao recurso para determinar o recálculo do valor da multa, se mais benéfico ao contribuinte, de acordo com o disciplinado no artigo 32A, com a redação dada pela ONS 941. Por sua vez, a recorrente sustenta deve ser adotada no entendimento de que verificada a norma mais benéfica, comparando essas multas, a da obrigação principal e a da acessória, com a 35A, eu estou aplicando a súmula aqui 119, presidente. Então, estou conhecendo o recurso do provimento. Conselheiro Mário. Acompanho o relator. Conselheira Ana Paula. Também acompanho. Conselheiro Pedro Paulo. Acompanho. Conselheira Ana Cecília. Com o relator. Conselheiro João Vitor. Com o relator. Conselheira Rita. Acompanho. Eu também acompanho. Por unanimidade de votos, conhecer e, no mérito, dar-lhe provimento. Vamos, então, agora ao 37 da pauta, continua recurso da Fazenda Nacional, Minerasul, o interessado, Minerasul, Indústria e Comércio de Agregados Limitada, ainda relatoria do conselheiro Maurício. Esse aqui também é um CFL 68, deixa eu ver aqui. Sim, 68. E aí eu relacionei o processo vinculado aqui, esse registrado de plano, debicado 37.390, processo tal,
tratava de crédito tributário lançado em favor da empresa em EPIs, consistente com contribuição previdenciária destinada a outros estados e fundos, INCA, salário de educação, FNDE, terceiros, né? Incidentes dos valores expendidos pela empresa em favor de seus segurados, empregados, tipo de alimentação e assistência médica, fornecido em desacordo com a ação previdenciária e horas extras. O lançamento foi julgado na sessão de 13 de março de 2012, ocasionando, por meio de acordo tal, a autoridade do provimento passou ao recurso voluntário para que fossem excluídas as parcelas referentes para cestas básicas. Consoante informada a Folha 3, no sentido do processo principal tal, e os apensos tais, já teriam sido julgados na segunda instância do CARF, se tivesse servido a interposição de recurso especial, é de prosseguir o julgamento da penalidade aqui imposta. Nessa perspectiva, passa a análise do mérito, a decisão recorrida entendeu para fim de aferir a retroatividade benigna, pela comparação da multa lançada com aquela que passou a ser prevista no artigo 32A, e a recorrente sustenta que deve-se comparar essa multa de obrigação acessória com o dispositivo da 35A. E aí eu estou aplicando aqui a súmula também, presidente. Conselheiro Mário, então conhecendo e dando provimento, não é isso? É isso, presidente. Conselheiro Mário. Eu acompanho o relator. Conselheira Ana Paula. Acompanho também. Conselheiro Pedro Paulo. Acompanho. Conselheira Ana Cecília. Com o relator. Conselheiro João Vitor. Eu acompanho o relator. Conselheira Rita. Acompanho. Eu também acompanho. Então, por unanimidade de votos, conhecendo o recurso no mérito, dar-lhe provimento. Seguimos ainda agora 38 da pauta, continua recurso da Fazenda Nacional, interessado no município de Itu, ainda a relatoria do conselheiro Maurício. Bom, esse aqui também a matéria que subiu foi a aplicação de multa retroativa, o lançamento também CFL 68, na informação dos fatores de FIP, né? E aqui no relatório eu fiz um apanhado dos processos, que se encontram os valores dos processos principais, né? E vamos ao voto lá então. Como já relatado, o recurso teve segmento foi da matéria aplicação da multa retroativa, a fiscalização quanto ao lançamento promoveu o comparativo das multas da seguinte forma, consoante o extrato de folha 2778 e 2779, e aí ele pegou aqui a multa, comparou a multa de obrigação, a obrigação principal, né? E comparou com a de 75. Peraí, a multa de 70%, ele comparou com 75% e ou multa de mora com pressão indevida, calculados com a alíquota de 33% ao dia, 20%. A turma acorda poder passar por meio ao recurso voluntário para determinar o recálculo do valor da multa, se mais benéfico, de acordo com o explicado no artigo 32A da redação 1930, não 1941, né? Por sua vez, a recorrente sustenta que os autos de infração devem ser mantidos, com a ressalva de que, no momento da execução julgada, a autoridade fiscal deve aplicar a norma mais benéfica, se as duas multas anteriores, e aí eu estou aplicando a súmula também, presidente, como são as peças juntadas às ações judiciais, pode-se notar as folhas 4.466, que dentre os itens que compõem seu pedido na peça vestibular, porque tem uma ação judicial aqui, o jeito passivo pleiteou a anulação, dentre outros, do debicade tal, aqui sob análise. Então, há um pedido judicial para anular esse debicade. Todavia, após análise dos fundamentos empregados naquela inicial, não se identificou abordagem quanto à retroatividade benigna atinente à multa textilha, fazendo com que, penso eu, seja possível a análise desse tema na instância administrativa. Nessa perspectiva, passa a análise. Então, eu fiz registrar aqui que há realmente uma ação judicial em que ele pede para anular o debicade, mas os fundamentos que ele traz lá não atacam a questão da retroatividade aqui da legislação mais benéfica a ele, né? E aí eu prossegui na análise para aplicar aqui o enunciado de súmula 119, que eu estou conhecendo o recurso para dar provimento. Conselheiro Mário. Acompanho o relator. Conselheira Ana Paula. Acompanho. Conselheiro Pedro Paulo. Acompanho. Conselheira Ana Cecília. Com o relator. Conselheiro João Vitor. Com o relator. Conselheira Rita. Com o relator. Eu também acompanho o relator. Então, por unanimidade de votos, conhecendo o recurso no mérito do provimento. Agora, Mário, eu acho que você está congelado. Assim, está cinza o seu Mário? Mário? Ele deve ter caído.
Está voltando. Agora, então, vamos só esperar que ele vai ser agora o próximo relator, né, do 39. E aí, Mário? Eu estava falando que você estava congelado. O seu microfone. Isso, eu estava ouvindo vocês aqui, mas parece que a recíproca não era verdadeira, né? Sou eu agora, né, presidente? Vamos agora para o 39 da pauta, de relatoria do conselheiro Mário, e recurso da Fazenda Nacional interessado no município de São Gonçalo do Sapucaí. Bem, esse processo, ele tem... Não, o processo tem peculiaridade nenhuma, não, mas tem só uma questão que eu queria chamar a atenção para ver se é o caso de julgar. Na verdade, nós temos 2 processos desse, mesmo município de São Gonçalo do Sapucaí, se não me engano, e a Fazenda Nacional ela pediu para retirar de pauta o processo de obrigação principal, e aqui subiu só o processo de obrigação acessória. Tem coisa que já está julgado definitivamente na obrigação principal, né? No processo de obrigação principal e que não tem recurso do contribuinte. Então, em tese, dá para julgar acessório. Eu não sei se é interessante julgar, ou se a gente retira e deixa para voltar junto com o outro, porque são processos que estão, inclusive, apensados. Aí eu não sei, presidente, se for o caso, estou pedindo a sua opinião. Estão apensados o principal e o de obrigação principal e acessório. Se a gente julgar só acessório, nós vamos ter que desapensar e mandar. Eles entraram na pauta juntos? Eles entraram juntos na pauta, a Fazenda Nacional pediu para retirar de pauta o principal e deixou o acessório. Ah, sim. Não tem como executar, porque necessariamente tem que aguardar o julgamento do principal. O problema é esse, né? É julgar e se ela chegou de pauta, a gente não tem assim, uma previsão específica de quando vai... Aí é só quando retornarem as sessões presenciais, né? Certo. Aí eu não sei, eu estou pedindo a sua opinião, presidente. Estão até avançados, né? Aí vai ter que ainda desapensar. Desapensar e mandar para a unidade não vai ter como fazer cálculo de multa, porque precisa terminar o julgamento da acessória. Então, assim, eu acho... E a matéria é o que, Mário? É repartibilidade benigna. Mas só que tem... Ela está ligada na principal que ela tirou. Exatamente. Eu acho melhor retirar de pauta. Aí a gente pode retirar por... Deixa... Pode ser, Mário? Pode ser, sim. Pode ser. Mas deixa sobre o Estado aguardando o outro. Isso, vai ficar... Eles já estão caminhando juntos, né? Eu não sei por que a Fazenda fez isso. Não precisa sobrestar, ele está apenso. Isso, exatamente. O problema é a gente julgar isso aqui, aí vai ter que aí desapensa, aí sei lá, prescrever o crédito. Exatamente. Aí a unidade vai ter que ficar com esse processo parado. Não tem porquê. Bem, então eu vou retirar de pauta. Tendo em vista que, tendo em vista a retirada de pauta do principal, vou botar assim, né? De pauta do principal, ao qual o presente processo está apenso, não é isso? Uhum. O principal está apenso. Aí, assim, o processo deverá... aí é só para lembrar, Mário, que aí vai ter que fazer o despacho, né? Uhum. Será elaborado, só para o pessoal saber que não vai voltar, né? Não vai voltar na próxima, automaticamente, por exemplo. Elaborado o despacho para... Será elaborado o despacho. Esse vai ser retirado de pauta por despacho, retirado de pauta por despacho. Enfim, a gente vai explicar direitinho nesse despacho o porquê ele vai continuar apenso ao outro, quando o outro vier, carrega esse, porque é uma consequência, né? Uhum. Do julgamento do anterior. Bem, 40, continuamos aqui, relatoria do conselheiro Mário, recurso da Fazenda Nacional, interessado na TAM Joias. Só um minutinho. Só para eu anotar aqui, não me esquecer de, no caso de
de fazer esse despacho, de anotar. Ok, Natan Joias, item 40. O processo da Natan Joias é também um processo de retroatividade benigna, e aí logo no início do relatório, para que a gente tenha noção do que aconteceu com as obrigações principais, eu coloco assim: no mesmo procedimento fiscal foram lavrados os seguintes autos de infração por descumprimento de obrigações principais. Esse DEBICAD 37, final 4, contribuição a cargo das empresas que deixaram de ser recolhidas em época própria, depois o final 2, que são contribuições dos segurados contribuintes individuais, retidas e não recolhidas, 37, final 0, contribuições relativas a outras entidades ou fundos, os denominados terceiros. Os créditos referentes aos processos final 2 foram parcelados, e aqueles decorrentes dos debicados final 4, final 0, foram mantidos por força dos acordos 2403.001, ponto 800 e 2403.001.801, e encontram-se inscritos em dívida ativa, né? Aí eu venho aqui, presidente, eu peço licença para passar, eu faço o relatório, mas peço licença para passar diretamente ao voto, e para afirmar também que aqui a gente tem uma situação típica de retroatividade benigna. Então, eu estou conhecendo do recurso especial da Fazenda Nacional e no mérito eu estou dando provimento para a aplicação da súmula CARF 119. Só uma dúvida, Mário, é o AI 37, não é? Deixa eu ver aqui. Que você tinha falado que era o AI 37? Não. O número do DEBICAD, presidente, aqui é AI 68 mesmo. Ah, tá. Tá bom? É porque o número Eu tenho anotado aqui. Tá certo. Então, conselheiro, é o caso, então, aquele caso convencional mesmo, né? Isso, exatamente. Principal e acessório. O conselheiro, então, está conhecendo e no mérito, dando provimento, não é isso? Isso. Conselheira Ana Paula. Eu acompanho o relator. Conselheiro Pedro Paulo. Acompanho o relator. Conselheira Ana Cecília. Com o relator. Conselheiro Maurício. Relator, presidente. Conselheiro João Vitor. Com o relator. Conselheira Rita. Acompanho. Eu também acompanho, então, por unanimidade de votos, conhecer e, no mérito, dar-lhe provimento. Agora, então, passamos para o 41 da pauta, de relatoria do conselheiro Maurício. Continua o recurso da Fazenda Nacional e o interessado é New Work Station Telemarketing, serviço limitado. Bom, esse também é uma multa por descumprimento de obrigação acessória. Deixa eu confirmar aqui, isso é aí 68. Sim, descumprimento de obrigação acessória, e que foi comparado, o matéria que subiu é cálculo da multa, né? E aí foram relacionados aqui uns DEBICADs, eu identifiquei o DEBICAD 35.435.453, que referiu-se a contribuições a cargo da empresa, tendo sobre remunerações de autônomo, empresário, ou individuais, nos autos da NFLD e tal, essa NFLD, né, as contribuições foram enquadradas como fato gerador não declarado de FIP, mantendo, portanto, a coerência entre elas e a parte da autuação com a qual estão relacionadas. Vai dizer, a multa passou a relacionar-se ao DEBICAD e tal, sendo certo que não há nos autos informação acerca de sua eventual improcedência. Eu não localizei processo em relação a esse processo formalizado, né, não é processo, em relação a esse DEBICAD específico. Eventualmente ele pagou, não tem discussão, não identifiquei discussão com relação a esse lançamento. E aí eu estou passando a análise do mérito. A decisão recorrida entendeu para fim de aferição da retroatividade benigna pela comparação da multa lançada com aquela que passou a ser prevista no artigo 32A. Por sua vez, a recorrente sustenta que, para se referir à norma mais benéfica, deve ser comparada à multa aplicada, 32 para os 4º e 5º, a multa de obrigação acessória, né, com o dispositivo recente agora da 35A da Lei 8.212, devendo-se, na execução do julgado, identificar qual a norma mais benéfica, se é a soma das duas anteriores ou a do artigo 35A. E aí, presidente, eu estou aplicando novamente a súmula CARF 119, estou conhecendo o recurso e dando-lhe provimento.
Certo. Conselheiro Mário. Eu acompanho o relator. Conselheira Ana Paula. Também acompanho. Conselheiro Pedro Paulo. Acompanho o relator. Conselheira Ana Cecília. Com relator. Conselheiro João Vitor. Com o relator. Conselheira Rita. Acompanho. Eu também acompanho o relator, então, por unanimidade de votos, conhecer o recurso no mérito, dar-lhe provimento. Agora passamos, então, para o número 42 da pauta, de relatoria do conselheiro Mário. Continua recurso da Fazenda Nacional, interessado Oscar Ferreira da Silva Neto. Só um minuto, presidente, para eu me localizar aqui. Esse é um caso de retroatividade benigna, em que se discute a retroatividade benigna, mas ele é um pouco diferente dos outros. Né? Por quê? Porque a multa aplicada, esse é um processo mais antigo, é um processo de 95, período de apuração de 95 e 96. Então, percebam vocês aí que a GFIP ela foi instituída em 1999, então sequer existia GFIP nessa época, então não tem como se falar em comparação. E uma outra questão também bastante interessante é que nessa época não se aplicava a multa da Lei 8.212, a multa aplicada eu acho que era da 8.680, mas está lá no meu voto, eu vou passar a leitura do voto, e aí, na medida do possível, eu faço algum esclarecimento adicional. Aí tem contra-razão do contribuinte, né? Só que essas contra-razões elas foram apresentadas fora do prazo estabelecido no regimento interno, então não estou tomando conhecimento, né? Aí já passo aqui direto ao recurso especial. Quanto ao recurso especial da Fazenda Nacional, no caso, embora seja esse tempestivo, convém fazer alguns apontamentos acerca de sua admissibilidade. Conforme destacado no relatório do procedimento fiscal que resultou no lançamento em questão, foram lavrados 2 autos de infração também por descumprimento de obrigações principais. Ressalto que, no presente caso, não houve autuação em razão da falta de declaração de fatos geradores em GFIP, até porque esse documento foi instituído somente em 1999 e o período a que se refere o auto de infração é 3 de 95 a 2 de 96, como consta do relatório fiscal a seguir. E aí eu vou pular essa partezinha do relatório. Em virtude disso, o relatório de fundamentos legais, os fundamentos legais do débito, FLD, páginas que eu consigo, informa que a base legal para a aplicação da multa foram os artigos 3º e 4º da Lei 8.620 de 1996. A decisão recorrida, equivocadamente, consignou que a multa teria sido aplicada com base no artigo 35 da Lei 8.212, na redação anterior à medida provisória 449 de 2008, e que, com a superveniência de referida medida, a retroatividade benigna prevista na linha C do artigo 106 haveria de tomar por base o artigo 61 da Lei 9.430. E aí eu também transcrevo uma parte do acórdão recorrido que vai nesse sentido que eu acabei de dizer no meu texto. Voltando ao voto, né, retornando ao voto, nesse passo, como a divergência jurisprudencial se instaura a partir da comparação entre o acórdão recorrido e decisões proferidas por outras turmas do CARF, a Fazenda Nacional caberia, portanto, trazer à colação julgados que, com base na mesma legislação, consignada no julgado desafiado, adotasse entendimento em sentido diverso. A recorrente... não sei, acho que eu deixei uma... Vou destacar isso aqui, presidente, só para dar uma ajustada nessa parte aqui. A recorrente desincumbiu-se adequadamente desse ônus, o que pode ser verificado a partir dos trechos do acórdão 24.01.002.453, a seguir reproduzidos, que, em face de lançamento de obrigação tributária principal, afastou o argumento apresentado no recurso voluntário, em que se pugnava pela aplicação da multa
prevista no artigo 61 da Lei 9.430 e considerou pertinente o procedimento adotado pelo fisco de aplicar a retroatividade benigna mediante a comparação da multa do artigo 35 da 812 com aquela prevista no 35A da mesma lei na redação anterior à medida provisória 449. Em vista disso, eu conheço do recurso especial da Fazenda Nacional. E aqui, sobre o esclarecimento, é justamente esse. Parece que todo mundo cometeu algum deslize aí. A Fazenda, eu acho que nem identificou adequadamente, não conseguiu identificar essa questão que eu passei para vocês, que não tinha GFIP, que não tinha nada, mas, de todo modo, um dos paradigmas que ela trouxe foi só mandando comparar o 35 da redação, 35.2 da redação anterior, com o 35A. É claro, já esclareci também que a multa não foi aplicada com base no 35, mas o acórdão recorrido, conforme a parte que eu destaquei aí, ele acabou dizendo, fazendo essa comparação, dizendo que tinha sido aplicado o 35 e que agora seria o 35.2 na redação anterior e que a retroatividade benigna seria aplicada com base, acho que no 32A. Então é isso. Do recorrido, entre o recorrido e o paradigma existe a divergência e por isso eu estou conhecendo o recurso, presidente. Não sei se a gente vota. Eu vou tomar o nosso conhecimento. Também aquela questão lá parece aquele meu lá, que realmente não era aquilo, mas foi julgado como sendo aquilo. E isso, aí, exatamente. Foi julgado. Ninguém embargou, trouxe-se um paradigma da mesma. Pelo que eu entendi, né, Mário? Isso, é exatamente isso. Mas aí, só uma dúvida, a gente vai aplicar uma multa que não foi lançada? Calma, está no mérito. Não, isso é só para conhecer, né? Depois no mérito, aí a gente não tem. Tem tudo, tem um limite, né? Depois também julgar. Bom, não sei, eu tô falando só também em relação ao meu lá de manhã, que na verdade no conhecimento tudo tem, mas depois você não tem como julgar aquilo como sendo multa de GFIP, que não era GFIP-AI 68, né, no caso lá. Bem, vamos então só por enquanto conhecimento, o conselheiro está conhecendo. Conselheira Ana Paula. Eu acompanho. Conselheiro Paulo. Acompanho, presidente. Conselheira Ana Cecília. Acompanho. Conselheiro Maurício. Acompanho, presidente. Conselheiro João Vitor. Eu acompanho. Conselheira Rita. Acompanho. Eu também acompanho. Então, por enquanto, por unanimidade de votos, conhecer do recurso. Vamos ao mérito, então, presidente. Quanto ao mérito, a solução do litígio passa pelo exame da linha C do inciso 2 do artigo 106 do CTN, que eu reproduzo aí. Cabe registrar que, na aferição com vista à aplicação da retroatividade benigna, não basta verificar a denominação atribuída à penalidade, tampouco a simples comparação entre dispositivos, percentuais e limites. É necessário que as penalidades sopesadas tenham a mesma natureza material, portanto, sejam aplicados ao mesmo tipo de conduta. No caso em apreço, como estamos diante de penalidade decorrente de procedimento de ofício, a hipótese de aplicação da retroatividade da lei tributária, contida na linha C do inciso 2 do 106 do CTN, deve ser considerada comparando-se às disposições legais referentes às multas relativas a procedimento de mesma natureza. O artigo 4º da Lei 8.620/93, vigente à época dos fatos geradores, determinava que a autuação, que para que a situação que se verificasse o não recolhimento ou recolhimento a menor das contribuições previdenciárias a partir do lançamento de ofício, a multa aplicável variaria de 20% a 60%, conforme confira-se. Aí eu trago os dispositivos dessa lei, que tratava da aplicação da multa, e destaco as partes aí que evidenciam que a multa ela variava, ela começava em 20%, depois ela passava para 30% e depois ela ia a 60%. Ressalte-se que, de acordo com a legislação vigente à época dos fatos geradores, na fase em que se encontra o processo, somente mostra-se aplicável a multa, somente mostra aplicável ao caso o inciso 4º
o inciso 4º do artigo 4º da Lei 8.620.993, ou seja, multa de ofício equivalente a 60%. Por outro lado, com o advento da medida provisória 449, convertida na Lei 11.941, foi incluído o artigo 35A, que remete à multa prevista no artigo 44 da Lei 9.430 de 1996, se tratando de contribuições previdenciárias apuradas a partir de procedimento de ofício nos seguintes termos. Aí eu reproduzo tanto o artigo 35 como o artigo 44, inciso 1º da 9.430. De se observar que a multa da norma atual, 75%, é superior àquela prevista na legislação vigente à época dos fatos geradores das contribuições apuradas no auto de infração, 60%, motivo pelo qual deve prevalecer a penalidade na forma aplicada no procedimento de ofício. Repite-se que, na situação ora analisada, não houve lançamento por falta de informação de fatos geradores de contribuições sociais em GFIP, visto que essa declaração sequer existia à época dos fatos geradores abrangidos no lançamento, não sendo possível atender o pleito da Fazenda Nacional de forma integral, eis que não há que se falar em comparação entre multa por obrigação principal e acessória. Ante o exposto, eu conheço do recurso especial da Fazenda Nacional e no mérito do provimento parcial para que a multa de ofício seja restabelecida na forma aplicada no auto de infração. É isso, presidente. Ok, podemos tomar os votos? Conselheira Ana Paula. Eu acompanho o Mário. Conselheiro Pedro Paulo. Acompanho. Conselheira Ana Cecília. Acompanho. Conselheiro Maurício. Acompanho. Conselheiro João Vitor. Eu acompanho também. Conselheira Rita. Com o relator. Eu também acompanho o relator. Então, por unanimidade de votos, conhecer do recurso no mérito, dar-lhe provimento parcial, né? Isso. Restabelecer a multa aplicada no lançamento. Isso, ou na forma aplicada no lançamento, do jeito que a senhora quiser. A multa aplicada no lançamento. Vou colocar assim. Uhum. A multa conforme aplicada, né? Uhum. No lançamento, ok? Ficou bom assim, Mário? Ótimo, para mim está ótimo. Vamos então seguir no 43 aqui, continua. Hein? Questão de ordem, aí nós tínhamos combinado um cafezinho agora, não foi não? Era 16 horas, é bom vocês me lembrarem mesmo. Tá certo. 16 horas a gente faz, querem fazer, vamos fazer depois de 15, pode ser? 15 minutinhos para... Né? 16, olha, no meu são 16h05, então 16h20 a gente retorna? Isso. A gente tem que sair naquele horário por causa do nosso suporte, tá? Então, por favor, apoio, poderia então interromper a gravação? Fazer um intervalo.